Oi, eu sou o Dian. Nesse canal eu faço uns vídeos sobre qualquer coisa falando sem muito corte ou nenhum corte. E no vídeo de hoje, acho que dá pra ver pelo título, eu vou falar do filme das Backrooms, que eu acabei de ver. Eu fui ver às 9 horas da noite. Ele dura umas 2 horas, eu acho. Então acabou às 11 e agora são meia-noite. Eu tô em casa. E aí eu decidi gravar sobre, porque eu posso, já que eu falo sobre qualquer coisa nesse canal. E também porque eu acho que eu tenho um pouco do lugar de fala. E esse é o meu primeiro ponto. Eu nem anotei algo pra falar antes, então vai ser meio confuso. Só que é o ponto. Eu vou começar falando que muita gente vai achar o filme confuso. E ele é mesmo. Mas eu não acho que é um erro de direção tanto assim, ou de roteiro, ou qualquer coisa, e mais porque ele é confuso. Tem uma parte do filme que ele, talvez, pra uma análise de cinema comum, assim, ele desanda mesmo. Só que tá tudo bem desandar num filme das Backrooms. Se você não sabe o que é Backrooms, eu vou explicar primeiro muito rápido. Só que não dá pra explicar. Esse que é o ponto. O ponto das Backrooms é que é um lugar que você não consegue explicar direito. Porque ele parte de um princípio do imaginário popular, de lugares que você cresceu, que você viu, e que você não se lembra muito bem, mas eles existem. Eles devem existir, eles têm que existir, né? E esse que é o ponto. Por exemplo, o fundo de um andar de um prédio comercial que que tá de mudança, ou tá sendo construído ainda, ou um prédio abandonado, ou um parquinho no final da tarde com uma névoa bem grande e que você não sabe exatamente onde estão os seus pais. Todos esses lugares que deveriam ter pessoas, que deveriam estar ocupados, que deveriam estar vivos, e eles não estão vivos, e não só não estão vivos, como eles estão esquecidos. Esse é o ponto das Backrooms. E eu acredito que ele funciona melhor, e aí eu posso estar errado, mas para as pessoas, tipo assim, da minha geração, um pouco acima, um pouco abaixo, que, tipo, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 daqui a 6 dias, na verdade. E eu sinto uma conexão especial com as backrooms. Eu cresci, eu não sei se minha luz tá. Minha luz, acho que tá normal. Nossa, ela deu uma bugada, não sei se. Dá pra ver? Eu vou deixar a luz bugando, é parte da diversão. Eu cresci. Cara, ela tá bugando muito. Oh, que bizarro. Calma, calma, calma. Eu vou pausar, deixa eu ajeitar a luz. É, ó, tá escrito rede instável no meu negócio. Acho que eu não preciso pausar. Só tá me desconcentrando. Como eu disse, eu não pauso, né? Então. Dá pra ver, né, que tá mudando. Deixa eu virar a câmera, calma. Tipo. Não dá pra ver que tá mudando assim. Deixa eu tentar desligar e ligar. Ok. Isso foi bizarro. É. Enfim. Eu talvez nem tenha corte, eu só vou deixar. Ok. Eu cresci nascendo em 2006. Então a internet estava começando a evoluir, enquanto eu também estava começando a criar um pensamento na minha cabeça. Ou seja, uma parada curiosa é que hoje em dia as backrooms, apesar de ser o ambiente físico, a gente tem muito desses espaços liminares, que são lugares da internet que também não foram deixados de lado, sabe? Foram esquecidos com o tempo, tipo uma sala daquele jogo Clube Penguin. Ou, sei lá, um servidor do Minecraft que eu faço vídeo né? E coisas assim que as pessoas deixaram de lado. Então, em especial nas pessoas da minha geração, e um pouco abaixo, um pouco acima também, eu acho que existe uma confusão na memória de do que é real e do que não é. Não tão profunda assim, mas tipo, as backrooms, elas passaram a existir por causa da internet. Porque começaram a criar essas histórias na internet a partir, tipo assim, de uma imagem e foram evoluindo, evoluindo, até que hoje em dia virou um filme. E justamente as pessoas que passam muito tempo na internet, passaram na internet crescendo, eu acredito que a gente tem uma certa facilidade de virar a chave de um jeito errado, de tipo, o que é real, o que não era, que memória era real e que memória que não era exatamente assim.
os primeiros humanos que receberam tanta informação tão rápido. Isso deve fazer algum efeito na gente. E eu acho que é sobre um pouco disso o filme, não da mesma forma, o filme não em si, mas as backrooms. E por isso que pega tanto na gente. O filme em si, eu acho que ele parte de outro lado que faz sentido no quesito comercial, para as pessoas se identificarem mais. Ele não parte do princípio da confusão, da memória só, mas sim do ser deixado de lado, da parte do esquecimento, né? Eu não sei se dá pra falar que são, tipo, dois protagonistas, mas acredito que pra mim são dois protagonistas e dá pra ver em como o filme tenta abordar o fato de você se deixar esquecer. Você mesmo se esquecer, sabe? Ainda mais no, no tempo que a gente vive hoje, que a gente pode ficar muito tempo isolado nos nossos quartos, nos nossos lugares, e aí você só, tipo, pede um iFood, pede uma comida, e aí você fica na sua, depois faz um trabalho, liga a TV. Apesar de ser nos anos 90 o filme, a gente ainda assim sempre teve isso desde que começou a ter as cidades evoluídas mesmo, que é de se isolar muito. Então os seus problemas viram só os seus problemas, sabe? E você vai ficando, vai sendo, se deixando de lado até que você vira igual esses espaços. E acho que é um pouco o ponto do filme. Se você chega no ponto de se deixar de lado e deixar seus problemas no fundo, eles passam a ocupar o lugar que você tá. Eu acho que essa é mais ou menos a metáfora que queriam passar, ou no mínimo que eu peguei. Que eu tô criando agora também, porque eu tô falando enquanto eu tô pensando. Onde, tipo... Uma frase que o cara fala é que... Eu não quero dar spoiler, né? Então não vou falar exatamente. Mas ele analisa muito sobre os móveis. Ele é dono de uma loja de móveis e uma parte das backrooms é essa parada dos móveis. Aquela coisa que você perdeu, aquela cadeira que você não sabe pra onde foi. É uma placa de pare aleatória. Coisas imóveis que ninguém percebe mais, sabe? E acho que por isso que o protagonista vai pra lá. Já vai pra lá, tipo, ele acha isso, ele se conecta com esse lugar. Justamente porque ele se deixa de lado, sabe? Então, por isso que as backrooms, eu acho elas um negócio importante. Que elas são muito mais do que só uma creepypasta, e elas podem falar sobre tanta coisa, e eu acho que o filme fez um bom trabalho. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Não acho que foi o melhor trabalho do mundo. Eu gostei mais de Obsessão do que Backrooms. Se quiserem muito, eu faço um vídeo falando sobre Obsessão, mas todo mundo já fez, né? Só que... As backrooms nossa, não sei nem falar mais. As backrooms em especial, elas são importantes pra mim e pra várias pessoas que cresceram na internet e começaram a ouvir essas histórias e elas podem representar muita coisa. Outra coisa também que elas podem representar é parte da... Esqueci o termo certo, mas tipo, a degradação da mente, sabe? Doenças como tipo, demência, Alzheimer, elas podem ser muito bem representadas nas backrooms. Quando a própria pessoa não consegue mais identificar onde ela tá. E ela começa... Ou os lugares que ela esteve. E aí você tem essas memórias que você tenta fazer sentido. Você tenta ver uma sala ali, você tenta ver a sua sala de estar de quando você tinha 10 anos e você não consegue enxergar ela. Dito isso, as backrooms elas também podem falar sobre traumas, sobre algo que você quer esquecer, que você não queria nem que tivesse passado e você não quer lembrar. E as coisas acontecem em lugares, então você tem lugares que você vai pensar sobre isso. Que aconteceram as coisas. Tipo uma escola, uma sala de aula, um banheiro, um parquinho, uma rua. Qualquer lugar pode ser um lugar pra algo ruim acontecer que você não quer lembrar. E
E essa memória desses lugares viram parte dessa memória falsa, dessa memória confusa. Porque seu cérebro tenta proteger. E é como se essa dimensão pegasse isso, se alimentasse disso, dessas confusões mentais, dessas angústias, e criasse todo um cenário tentando replicar alguma coisa, tentando ser algo que não é, sabe? E é por aí. Não foi bem uma análise do filme, mas eu só queria falar sobre as backrooms. Acho que o nome vai ser, tipo, falando sobre o filme das backrooms. Talvez eu bote algo que tente pegar mais view, né? Não sei. Mas o filme em si é bom. Se você gosta das backrooms, você vai gostar desse filme se você receber ele de braços abertos. E, além disso, ele foi feito por um youtuber, né? Que fez os vídeos mais virais, assim, das backrooms, se eu não me engano. Então é muito legal ver também. Porque, quem sabe, né? Quem sabe a gente vê esse vídeo daqui a 15 anos e se descobre que eu fiz um filme. E aí alguém pega esse vídeo de volta. Não sei, eu não sou formado em cinema, né? Então. Não sei o que aconteceria. Mas eu gostei. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu traga mais análise de filmes feitas meio aleatoriamente, assim, só tipo um cara falando sobre um filme que achou legal ou não, você me avisa. Porque eu acho legal, eu gosto de ver sobre filmes, eu não sei tanto, não tenho tanto repertório assim, como as pessoas que gostam mesmo, mas eu acho que pode ser bom pra trazer uma visão mais simples sobre as coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar postar mais vídeo aqui. Desculpa pelo sumiço. Eu- esse filme bateu em mim também. Porque é justamente isso. Às vezes eu tenho épocas que eu esqueço um pouco de mim mesmo. E, e aí eu não tenho muito como falar coisas que vêm da minha cabeça se eu não sei direito o que tá passando na minha cabeça. Mas a gente dá um jeito. E é isso. Vai ver o filme. Depois vem aqui nos comentários e diz o que achou. Obrigado. Um beijo, um queijo e fui. Se inscreve, dá like, esse tipo de coisa e manda pra alguém. Tchau.